Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Evangelho proposto para o 30º domingo do tempo comum. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos já para o encerramento do ano litúrgico. Mais 3 domingos celebramos Cristo Rei, junto com as festas dos temas novíssimos, dos temas últimos. Todos os santos, a morte, finados, Cristo Rei, a vinda do Senhor nos últimos tempos, e depois iniciamos um ano novo com o Advento. Também, neste percurso que percorremos nas próximas 4 semanas, encerramos a leitura do Evangelho de Marcos. Já vimos o desfecho da entrada de Jesus em Jerusalém, da Semana Santa, sua paixão, morte e ressurreição. Este Evangelho de hoje conclui todo o percurso. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá, nós estamos no capítulo 10, versículos 46 a 52. Encerra o capítulo 10 e o próximo versículo que vem é Marcos 11, 1, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos. Portanto, nós estamos aqui na última etapa antes da entrada de Jesus em Jerusalém. Vimos esta cena impressionante. Vem comigo um pouco na imaginação. Israel é um país comprido, estreito e comprido. Na parte norte está a Galileia, na parte sul está Jerusalém, a capital, as regiões desertas e semidesertas, que se avizinham para o lado do Egito e aqui para o lado da Jordânia, Cisjordânia, as colinas do Golan, e sobe até, subindo o Vale do Jordão, as montanhas lá no alto, as nascentes do Jordão, Síria, Líbano, esse percurso. Jesus vem da parte norte da Galileia, caminhando com os discípulos, uma viagem longa. No caminho ele anuncia a sua paixão de forma decisiva, como vimos domingo passado, no diálogo de Jesus, depois do terceiro anúncio, o diálogo com Tiago e João. Agora, Jericó, se você vem da parte norte, descendo para o sul, avizinhando-se do Mar Morto, estava Jericó, considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Esta cidade fica bem na encruzilhada, na subida para Jerusalém. Podemos dizer sem nenhum receio que estamos na última encruzilhada
do caminho de Jesus para a sua paixão. Último trevo, última travessia, último percurso. Dependendo das avaliações de quilometragem, por onde vai, nós estamos aqui a cerca de 50 quilômetros para a subida. É uma subida bem tensa, bem íngreme, sofrida. Jesus vai saindo de Jericó. Os discípulos e uma grande multidão o seguem. O filho de Timeu, Bartimeu, cego, acompanhe. Cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Mais à frente vai dizer, com um manto que ele joga fora. Cego, mendigo, sentado à beira do caminho, com um manto pedindo esmola. Mendigo. Ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A última subida, a subida para a capital e para o templo de Jerusalém. O único e eterno sumo sacerdote traz consigo as oferendas definitivas para encerrar o tempo dos sacrifícios. O filho de Davi, o título popular do Messias, conforme Isaías 61:1. O título popular do Messias que vai reconstruir as ruínas do passado, reerguer as casas devastadas dos ancestrais. Sobe Jesus, gritado por um cego mendigo, filho de Davi. Jesus, que significa Deus salva. Filho de Davi, a espera dos séculos, Davi é do ano 1000 para o ano 30, o período de Davi, 1000 anos antes de Cristo. Filho de Davi, uma descendência prometida que haveria um reinado estabelecido de paz e de sossego nessa terra de Israel, que até hoje acompanhamos aquela tragédia que está lá. E termina o seu grito: tem piedade, tem compaixão de mim. Esse grito não é o grito só de um cego na encruzilhada, é o grito da humanidade inteira na encruzilhada. É o grito de toda mulher e homem na grande encruzilhada existencial desta vida, nos seus embates, nas suas lutas, nos seus confrontos cotidianos. Muitos o repreendiam para que se calasse. Não deixe perturbar a procissão. Não permita que perturbe a procissão do início da procissão que conclui na entrada triunfal a Jerusalém. Cala-te! Mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim. O grito. Quais gritos hoje Jesus também escuta da humanidade? Quais gritos hoje a igreja é capaz de ajudar, não a sufocar, repreender para que se cale? Quais gritos hoje a igreja é capaz de dar voz e vez para que esses gritos ecoem aos céus e aos altares de nossas igrejas? Quais gritos? Silêncio! Você está perturbando. Quais repreensões hoje? Quais os movimentos dentro da igreja que buscam calar os gritos da humanidade sofrida? Você sabia que tem gente dentro da igreja que tenta calar inclusive o grito dos bispos e o grito do Santo Padre, o Papa Francisco? O grito que ecoa como voz das vozes dos mendigos, cegos, caídos às beiras dos caminhos de hoje? Você sabia que tem gente que gasta fortunas e milhões para criar canais e ferramentas de comunicação na internet para ajudar as pessoas a
calarem a igreja e repreenderem o grito da igreja, dos bispos, do Santo Padre o Papa, de leigas e leigos engajados nas pastorais, movimentos e organizações de solidariedade e compromisso junto aos pobres que gritam. Você sabia que existe uma máquina de gente que se diz cristão, vestido e transvestido de cristão, gastando fortuna para silenciar a igreja? O cego é chamado, portanto, por Jesus. Chamai-o. Jesus parou, disse: chamai-o. Esse é o papel da igreja. A igreja, eles foram até o cego e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esse é o papel da igreja. A igreja existe para dizer aos que estão sentados e caídos à beira dos caminhos: essa é a tarefa da igreja, coragem, levanta-te, Jesus te chama. A igreja não existe para dar esmola 30 anos para o mesmo mendigo a vida inteira, para que ele continue mendigo, não. A igreja não é chamada a ser doadora de cesta básica durante 30, 20, 18 anos, 15 anos, para o mesmo mendigo que não deixa de ser mendigo. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. A igreja deve ser aquela que ajuda os cegos e os mendigos a jogarem o manto fora. Todos os anos nós damos cobertores para os moradores de rua. Teria um ano que nós deveríamos ajudá-los a se libertarem de ganhar cobertores e serem também conduzidos a Jesus para uma realidade nova. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Esta é a oração que a igreja precisa dizer hoje ao Senhor: mestre, que nós vejamos, que nós enxerguemos a cegueira nossa, que não nos deixa ver e que não nos deixa ouvir, a surdez nossa que não nos deixa ouvir o grito da beira do caminho. Jesus disse: vai, tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Enxergar significa vencer toda a dificuldade que os discípulos têm para saber quem é Jesus. Seguir Jesus pelo caminho significa os títulos que o cego diz: filho de Davi e mestre, Messias. Tu ensinas com autoridade. Messias, arranca-nos da beira do caminho e arranca-nos do lugar de fazer silenciar os gritos da beira do caminho. Que o Senhor nos cure das nossas cegueiras e sigamos para proclamá-lo Senhor e Rei na cruz em Jerusalém. Boa semana.